Olá, no vídeo anterior falamos sobre os atos e os termos processuais. Neste vídeo falaremos sobre a comunicação dos atos processuais e também falaremos sobre os prazos processuais. Para entender os prazos processuais é necessário verificar como se deu a comunicação do ato processual. Todos aqueles atos processuais serão comunicados de alguma forma. Pode ser que a comunicação ocorra na própria audiência. Pode ser que haja notificação da parte. Então temos que verificar como se deu a comunicação do ato processual. A notificação do artigo 841 da CLT já foi mencionada no vídeo anterior. Proposta a reclamação trabalhista, com ou sem distribuição, o ato processual seguinte será a notificação do reclamado para que ele compareça à audiência na qual deva apresentar a sua defesa. Essa primeira notificação, que tem tanto o efeito de citação quanto de intimação, será feita pelo correio, com aviso de recebimento. Apenas a primeira notificação será feita pelo correio. Não se utiliza oficial de justiça do trabalho para fazer notificação na fase de conhecimento, a não ser que no endereço do reclamado não exista entrega de correspondência. Então, por exemplo, sendo reclamado empregador rural e inexistindo entrega de correspondência postal na zona rural, não existindo CEP, é necessário que a notificação seja feita por oficial de justiça, pessoalmente. Mas nessa hipótese, o juízo do trabalho tem que ser comunicado de que não há entrega de correspondência, inviabilizando a notificação postal. Antigamente, as demais notificações eram feitas pelo correio. As notificações para os demais atos processuais, todas eram feitas pela via postal. Mas correspondência simples, sem aviso de recebimento. A exigência de aviso de recebimento era apenas na primeira notificação. As demais eram correspondência simples, que inclusive o carteiro entregava a correspondência no endereço, não colhia assinatura de ninguém, e se por algum motivo chovesse, molhasse a correspondência, danificando o seu conteúdo, se por exemplo o cachorro na garagem comesse a correspondência, o reclamado não ia ter conhecimento, ou o advogado, e não saberia do conteúdo da notificação, sendo impossível ler a notificação. Um exemplo. Ressalto que, tendo o reclamante ou o reclamado advogado constituído nos autos, as demais notificações não são feitas na pessoa do empregado ou do empregador, mas dos seus procuradores, dos seus advogados. Então, antigamente, as demais notificações eram feitas pelo correio. Há muitos anos não é mais assim. Há muitos anos as notificações passaram a ser feitas pelo Diário Oficial, com exceção da primeira, repito, que é feita pelo correio com aviso de recebimento. Os tribunais trabalhistas adotaram o Diário Oficial eletrônico, de forma que a notificação é feita através do Diário Oficial eletrônico. O advogado, portanto, terá que ter conhecimento dessa notificação feita no Diário Oficial eletrônico. Algumas ordens dos advogados do Brasil
enviam para os seus advogados inscritos e que estejam adimplentes, né, com as mensalidades, enviam a notificação por e-mail. Existem algumas associações de advogados que fazem esse trabalho também, como é o caso aqui em São Paulo da Associação dos Advogados de São Paulo. Então, o advogado que é sócio da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, vai receber no seu e-mail a cópia das publicações feitas em seu nome, de todos os processos em que ele atua, inclusive em outros estados e nos tribunais superiores. Ele terá acesso às publicações no site da AASP, digitando o seu número de inscrição e a sua senha. E estando em dia com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo, também receberá por e-mail as publicações feitas nos processos em que ele atua. Eu não sei dizer se esse mesmo trabalho que a OAB de São Paulo presta também ocorre em outros estados da federação, em outras seções da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas caso o advogado não seja sócio de nenhuma associação dos advogados que envie publicações em seu nome, caso o advogado não esteja em dia com a ordem para receber as notificações, ou caso a ordem não forneça esse serviço, para ter acesso às notificações trabalhistas, o advogado terá que ler o Diário Oficial Eletrônico. Antigamente o Diário Oficial era físico e ele podia ter acesso às publicações na Secretaria da Vara do Trabalho. Mas esse trabalho perdia muito tempo, tomava muito tempo, porque até localizar o seu nome, dentre várias publicações, era um tempo desperdiçado. O ideal é que o advogado receba as publicações pelas associações de advogados ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, para ganhar tempo, né, e poder prestar o melhor serviço. Além da publicação das notificações, né, pelo correio, com aviso de recebimento, publicação inicial, além da publicação feita no Diário Oficial Eletrônico, o artigo 841, parágrafo 1º, prevê a comunicação do ato processual com a publicação feita por edital. Publicado o edital no Diário Oficial, está feita a notificação. Ou, afixado o edital na sede da Vara do Trabalho, estará feita a notificação. Também é possível ocorrer a comunicação do ato processual na própria audiência. Durante a audiência, as partes são intimadas para praticar determinado ato processual. Então, a notificação pode se dar na própria audiência, saindo as partes intimadas. Portanto, a comunicação dos atos processuais pode se dar pessoalmente, durante a audiência, ou mesmo na Secretaria da Vara do Trabalho. Quando os processos eram físicos, ainda há processos físicos antigos, mas a maioria dos processos são eletrônicos. Quando os processos eram físicos, o advogado ia à Secretaria da Vara do Trabalho consultar o processo, ele podia ser notificado pessoalmente ao acessar o processo. E aí começava a contagem do prazo processual conforme o caso. Nós estamos em constante mudança. No ano 2000, nos anos 2000, início de 2000, não existia processo judicial eletrônico, mas já se falava em processo judicial eletrônico. Parecia algo muito distante.
Hoje, todos os tribunais trabalhistas adotam, ao que eu saiba, processo judicial eletrônico. A cada época, os meios de informática, os meios telemáticos são mais utilizados. Então, em pouco tempo, é bem provável que as notificações sejam feitas pelo e-mail. O advogado receberá um e-mail com a notificação. Receberá, portanto, a comunicação do ato processual por e-mail. Ou poderá receber a notificação pelo WhatsApp. Audiências trabalhistas já estão sendo realizadas pelo WhatsApp. Não é comum, mas já ocorre. Então, em pouco tempo, poderemos ter outras formas de comunicação dos atos processuais. Mas as principais formas de comunicação dos atos processuais são pelo correio, com aviso de recebimento, na hipótese do parágrafo 1º do 841, a primeira comunicação, depois com a publicação no Diário Oficial Eletrônico, excepcionalmente pode ser feita notificação pelo correio, de forma simples, a comunicação pode ser feita pessoalmente na audiência e também através de oficial de justiça, muito embora o oficial de justiça atue mais na fase de execução, na qual ele fará a citação para o pagamento da dívida ou a penhora de bens. Então, sobre comunicação dos atos processuais, eram essas as observações que queríamos apresentar. No próximo vídeo falaremos dos prazos processuais. Até lá!